Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Casa Pode, diretamente aqui da Casa Cor Paraná 2026, hoje no espaço Garagem da Marina Carvalho e Thalita Peron. Hoje o nosso tema é projetar para surpreender, como fugir do lugar comum na arquitetura. Mas antes da gente entrar nesse tema e antes de eu apresentar os meus super convidados de hoje, eu queria agradecer ao nosso patrocinador Balarote, o maior home center do sul do Brasil que tem tudo para sua casa. Gente, estou aqui com 2 convidados muito especiais, a Roberta e o André, e eu queria pedir para vocês se apresentarem, começando primeiro pela Roberta. Olá, eu sou a Roberta Lanza, sou arquiteta, minha sexta participação de Casa Cor e é um prazer estar com vocês novamente. Muito prazer. E você, André? Eu sou André Henning, arquiteto também, empresário. Essa também eu acho que é minha Sexta? acho que é sexta também, A Casa gente Cor. perde as contas. É, acho que é Isso, vocês sexta estão também, combinando. acho que é sexta, teve um ano que eu fiz 2 e uma que eu não fiz, então acho que sexta também. Equilibrou? Equilibrou, Ah, que legal. equilibrou. Eu sei que Casa Cor é um momento muito legal para mostrar o trabalho de vocês, mas especialmente para vocês pensarem um pouco fora da caixa. Eu sei que vocês 2 gostam muito de fazer uns projetos diferentes, né. Então eu queria que você, Roberta, falasse do teu espaço da Casa Cor deste ano, que eu sei que é um espaço que a gente não tinha muito tempo na Casa Cor, que é a biblioteca, e fala um pouquinho do projeto, como é que foi compor, e depois o André fala do dele. Na verdade, o tema da biblioteca surgiu um pouquinho, depois de a gente fechar o espaço. Uhum. Eu queria trazer um espaço diferente, porque eu já tinha apresentado o quarto na Casa Cor e no master plan da Casa Cor, o ambiente era para ser um quarto, e aí eu trouxe esse resgate desse espaço que hoje está perdido em muitas casas, que a gente acabou perdendo, né, culturalmente de utilizar, mas que é um espaço que é o sonho de consumo de muita gente, que é ter uma biblioteca em casa. Mas como hoje está cada vez os apartamentos e casas que estão cada vez menores, a Está gente tudo no está digital também, né? sim, Uhum. e muita gente fazendo home office também, a gente trouxe um espaço híbrido, que é uma biblioteca, com um espaço de trabalho e um quarto de hóspedes. Então a gente trouxe uma solução que atende essa demanda justamente dessa arquitetura, em movimento, que a gente chama, que é justamente essa dupla função do espaço, e atendendo também é quase um desafio que a gente sempre se faz em Casa Cor, acho que acredito que o André também, de trazer sempre soluções diferentes para mostrar para o público. E o mais interessante de Casa Cor é que a gente não tem o cliente norteando o projeto. Isso é mais difícil ou é mais fácil para fazer? Eu acho que é mais difícil e mais fácil, porque é Você um projeto concorda? quase para nós mesmos. Aham. Então, arquiteto fazer projeto para nós, eu acho que é o projeto sempre mais difícil. Uhum. Mas como a gente sempre tem um tema da Casa Cor, a gente sempre tem, um pouco de norte ali, um pouquinho, de direcionamento, acaba que a gente sabe para onde seguir, Uhum. mas Uhum. é sempre mais difícil fazer pra gente. O André acho que Concorda, pode André? falar. Eu concordo, e eu acho que até pegando o ponto também até do próprio ambiente da Roberta, acho que é muito legal, porque ela fez uma questão híbrida do quarto de hóspedes, que eu acho sensacional. Para mim foi uma das ideias mais revolucionárias da Casa Cor esse ano. A cama que Eu embute na elogio a parede. cama que embute na Ah, esse eu parede, adorei também. porque de fato com essa ideia, né, dos apartamentos menores, você ter a possibilidade, eu já falei para ela: "Viu, Roberta, me passa depois o detalhamento, Fornecedor. porque eu quero fazer essa cama, porque eu tenho um quarto de hóspedes em casa mal utilizado, por uma cama que fica lá o mês inteiro parada para às vezes ser usada". Então Uhum. ela não comentou, mas eu acho que isso é genial, essa cama do Uhum. do ambiente. E eu acho que de fato o que a gente faz na Casa Cor é muito isso. Eu falo que o momento de Casa Cor é o momento do ame ou odeie. Uhum. Eu gosto de vir com o ambiente sempre que a pessoa pode olhar e pode se identificar, e acontece muito isso de: "Nossa, que lindo, que legal", ou acontece da pessoa chegar e falar: "Ai, não gostei", e eu falo: Uhum. "Que bom, Tudo tudo bem. bem". Uhum. O gosto ele é diversificado e eu Uhum. gosto muito disso. Uhum. Então eu não gosto de vir com aquela coisa, segura. Eu acho que aqui é o lugar da gente de fato se divertir, Aqui é o né. Sim. momento de fazer, de sair da caixa mesmo, Exato, de fazer então coisas diferentes. esse ano a gente vem com um projeto de um espaço que, ó que interessante também, era um espaço que não existia no master plan da Hum. casa. Quando a Marina me convidou para vir ver a casa, eu vim olhando alguns espaços e tal. Eu vim um pouco depois Uhum. do lançamento, então muitos já estavam até meio que negociados, Uhum. reorganizados e tal. Ela foi me mostrando umas opções, eu fui olhando, falei: "Ah, Marina, eu quero fazer uma coisa diferente, vamos pensar e tal". Aí a gente foi andando por um corredor lateral e eu falei: "Marina, o que que vai ser aqui?". Ela falou: Uhum. "Não, aqui é um corredor, vai ser uma ligação só". Eu falei: "Marina, eu gostei daqui". Uhum. Ela: "Mas André, não é o espaço". Eu falei: "Vamos fazer ser?". Uhum. E ela falou: "Ah, então vamos, o que que você quer fazer?". Eu falei: "Ah, vamos fazer um lounge, mas uma coisa por quê?
Ele é um espaço que conecta duas áreas externas por meio de uma área semi-interna, digamos assim, que é uma varanda coberta e ela vai para a varanda externa. Então é bem a saída da casa. E aí a gente entende também esse lado. Eu faço muito projeto corporativo, comercial, mas também vou para o residencial e eu trago um pouco dessa dupla função do espaço. Se você for olhar, é um espaço que podia ser muito bem um wine bar, né, num espaço geral, mas ele traz na leitura aqui muito essa situação de você ser a conexão entre o dentro e fora e você mostrar essa questão híbrida de como você fazer uma transição entre ambientes sem aquela quebra, Sim, que é o isso que às vezes que é o acontece mais muito hoje, difícil, não que é? é o mais Você difícil. saber fazer essa transição para que não quebre. A gente fala, mas é um espaço de circulação. Não, mas ele também tem uma grande importância. As pessoas passam por ali, inclusive permanecem ali, né? É, Espaço de permanência. o nome ele até virou Lounge Pit Stop, que daí eu falei que eu mudei o nome depois para Lounge Pausa, que eu acho que faz mais sentido pro Sim. espaço, né? Eu acho que ele fica mais romântico, mais poético também, que é justamente a gente entender essa dinâmica do eu estou passando por aqui, não é um espaço pequeno, imagine, eu falei pra Marina, eu falei, olha Marina, ele tem 9 metros por 2,5, quase 3, é grande em metragem quadrada, e é um espaço que não estava sendo visto como espaço. E eu falei, essa importância é muito legal. E até foi interessante, porque achei genial a ideia do André, porque quando ele me ligou, a gente conversando sobre casa cor, ele falou: "Ah, eu peguei o espaço, aquele espaço externo do lado da cozinha e da lavanderia". Eu fiquei pensando, Que espaço? foi exatamente isso. Eu falei assim: "Mas ali não tem espaço, André". Ele: Não, mas eu "Não, tem crio." sim". Ele assim: "Não, tem sim, surgiu um espaço", e eu não consegui imaginar o que você ia fazer. Aí quando eu vi o projeto, eu falei: "Nossa, sensacional", porque realmente é essa integração do interno com o externo, e que funciona em muitas residências, que a gente precisa ter essa integração, fluida, de Até uma de um forma apartamento. Os apartamentos hoje todos têm A conexão de varanda. varanda, Exato, como cobertura, faz varanda. essa parte, né? É um tema muito E procurado. foi isso que eu quis ali trazer, essa leitura. E também entender que como pequenos espaços que teoricamente são inutilizados, né, subutilizados, eles podem sim ser enaltecidos Sim. nas E casas. às vezes é o que é o mais difícil de fazer, né? Às Sim. vezes você pega um espaço que não é o comum, não é um quarto, não é uma sala, mas você consegue dar ali todo um outro significado para ele, né? Exato. Mas agora a pergunta não é mais tanto de casa cor, é mais da parte profissional de vocês. O cliente de vocês gosta de ousar, Roberta? Depende. 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 Eu percebo que, os meus clientes, eles vêm com uma proposta, muito atemporal de projeto, é uma linha até do escritório, assim, mais atemporal, e a ousadia fica por conta de obras de arte, itens que são mais facilmente trocados. Eu acho que o André no comercial tem mais facilidade para usar, mas no residencial, como a minha proposta é justamente, residências que permaneçam na família, que fiquem anos ali, normalmente o cliente faz um investimento significativo e a ideia é realmente que aquilo permaneça por mais tempo. Então Tem a gente medo de sair um pouco do normal para Isso. depois se Então, arrepender. uma coisa é você trocar uma obra de arte, uma almofada, uma poltrona solta, é muito mais fácil do que você trocar uma marcenaria. Então, pontualmente, sim, a gente consegue trazer, algumas ousadias, principalmente de materiais, De cores também? de cores também, mas, com parcimônia, assim, com muito cuidado, para que se mantenha a temporalidade. Eu acho que isso é uma premissa, realmente, da maioria dos meus Do projetos. residencial. E do corporativo? Já é totalmente o contrário, né? Totalmente contrário. Eu acho que quando um cliente me procura, ele quer a ousadia, ele quer a diferença, ele quer a criatividade aflorada. E aí eu vou muito em cima disso. Porque imagine, eu faço muito restaurante. Se você for num restaurante que ele é muito padrão, esteticamente falando, você começa a cansar daquela situação. Porque eu falo que é a experiência como um todo, por mais que essa palavra já esteja meio cansada, né? Proporcionar Mas uma é experiência. a questão não adianta só uma boa gastronomia se o lugar não estiver arquitetonicamente confortável com atendimento, então é um conjunto. Tanto que o nosso escritório, ele tem assinatura como arquitetura de negócios, justamente para ser muito especializado em branding. E aí quando eu falo sobre isso, eu falo que eu tenho que colocar muito, obviamente, do meu ponto de vista, né, da arquitetura, mas eu faço muito o que eu entendo que a marca do cliente exige. Então, mas eu falo que ainda assim, eu gostaria de falar que os clientes são mais ousados. E dentro do meu segmento é onde eles mais podem ser, né? Imagina, balada, festa, casa noturna, lugar que tinha que ser muito ousado. Quando eu vou pra fora de Curitiba, eu ainda vejo muita coisa assim. E quando eu trago pra cá, eu vejo que os clientes querem, mas eles mesmos têm medo.
e Medo de voltam. não ter uma receptividade do cliente ou de ser Exato. muito diferentão. Exatamente isso, porque quando você vai pra fora, Uhum. mesmo São Paulo, não precisa ser fora do país. Uhum. Você vai em outros lugares e fala, nossa, que diferente esse lugar, que incrível. Só que daí quando você vem pra Curitiba, eu acho que ainda falta lugares assim. E Uhum. quando a gente tenta fazer lugares assim, os clientes ainda falam, eu achei muito legal aquele bar em Nova York, isso aqui tá muito Nova York. Mas será que curitibano vai gostar? E eu acho que é um grande preconceito, porque o Sim. curitibano é acho que um dos públicos mais exigentes, né? Tanto para corporativo quanto para residencial, né? Então, quando tem alguma coisa diferente, é gostoso de sair de casa por uma coisa diferente, né? Exato, mas o cliente, ele ainda tem medo. A gente Uhum. faz nosso papel de De educar. fortalecer isso. Aham. Mas eu acho que essa diferença também do residencial e do comercial tá muito ligado a justamente a permanência da pessoa. Então, é diferente você sair para jantar, ir para uma balada, que você vai permanecer ali 2 horas, 3 horas fora de casa, 1 vez, 2 vezes na semana, do que a casa que é o teu refúgio, é o teu lar, que você vai permanecer muitas horas do teu dia e que você quer que te acolha. Então, dificilmente a pessoa quer uma coisa que, te carregue visualmente, sabe, uma coisa Uhum. muito, intrusiva, assim. Cansativa. Exatamente. Uhum. Então, eu acho que essa diferença também de abordagem é justamente pela essa questão da permanência. Apesar de ter, sim, projetos mais ousados, a gente precisa pensar também que a pessoa vai voltar para casa, às vezes já trabalha num ambiente que é extremamente, cheio de informações Uhum. e quer voltar para casa também para descansar. Você vê, a minha casa, eu falo até brincando que acho que as pessoas não imaginam como ela é, nesse sentido, porque ela é muito neutra. Antítese do que você trabalha, Exatamente. Eu né? trabalho tanto nisso no meu dia a dia, Uhum. que a minha casa, por exemplo, o meu quarto, ele é praticamente inteiro branco. E Será que é porque ninguém você vê muita imagina coisa isso. diferente no dia a Exatamente. dia? Eu acho que eu tenho tanto estímulo É. no meu dia, justamente porque eu tenho que trazer muita inovação, muita Uhum. tudo, que quando eu vou para minha casa, eu quero baixar esse ritmo. Uhum. Então eu fiz o meu quarto como um principal item, ele é branco sobre branco praticamente. É um Sabe? refúgio. É um refúgio. Pra você diminuir a velocidade. E o Exatamente. teu quarto, Roberto, como é que é? Na verdade, o meu quarto é muito do que eu coloco para os clientes, assim. Uhum. Muito atemporal, muito neutro, tecido, então cores neutras, quase um quarto de hotel, assim, bem tranquilo, bem relaxante. Uhum. E é isso que eles têm pedido pra você no residencial? Tem algum pedido que você viu que mudou durante os anos? Ou porque eu sei que aqui o cliente curitibano sempre teve a sina de ser aquele cliente do branco, do off-white, do cinza. Ainda estamos assim ou você sentiu uma mudança? Eu senti uma mudança pós-pandemia bem grande, o cliente tem aceitado, essas inovações, tem aceitado texturas diferentes de uma forma muito mais fácil, mesmo o público curitibano que tradicionalmente é um público mais neutro. A gente tem colocado em projetos, como eu falei, de forma pontual, mas tem colocado essas texturas, e eu acho que é uma tendência até mesmo na arquitetura globalmente, eu acho que a gente vê, justamente esse aumento, do maximalismo, que não é para todo mundo, mas, Uhum. em doses homeopáticas ali, Uhum. devagarinho, realmente tem uma aceitação muito maior agora. Uhum. E o residencial realmente tem que, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado com o que coloca, porque tem que refletir a personalidade do morador e também esse acolhimento que precisa no lar, né. Uhum. Até complementando a Roberta, eu acho interessante a gente entender esse lado, né? Por exemplo, aqui na própria Casa Cor, ambos trouxemos ambientes com toques mais maximalistas. Sim, E não é um padrão do que a gente traria um tempo atrás, sim, com certeza. né? Casa cor de 5 anos atrás, completamente Não, diferente. ela é bem diferente. Uhum. E eu acho que isso é importante, ela tá refletindo um momento. Uhum. Tá né? refletindo um anseio do público. Vocês acham Exatamente. que tá tendo uma boa aceitação? Total. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu Que falo bom. assim, esse ambiente eu sei que é o ambiente que eu fiz de Casa Cor até hoje, que mais teve, claro, ele também é mais residencial, os outros eram mais corporativos e a gente sabe que tem essa diferença, mas é o que mais teve aquela aceitação das pessoas entrar e falar assim, eu quero isso em casa. Eu Que senti legal. muito isso nesse ambiente. Uhum. E ele não é um ambiente neutro, muito pelo contrário. Ele é carregadíssimo de estampa, de cor, de coisas que não é comum encontrar. Uhum. E hoje o meu cliente do residencial, ele é assim, justamente por me conhecer no comercial. Aí até quando eu faço residencial, claro, eu acho que o que a Roberto falou tá muito certo, a gente tem que baixar o ritmo para algumas coisas, né? Daí eu falo assim, então vamos fazer um lavabo extremamente
carregado, Ousado. ousado, diferente, porque beleza, ou vamos colocar um papel de parede muito carregado, que papel de parede, em 2 horas você troca, Uhum. sabe? E aí resolve tudo isso, e aí meus projetos acabam indo mais pra essa linha quando é o residencial. E eu acho que isso é muito legal, a gente entender que essa mudança do público, eu tô achando, por exemplo, maravilhoso. Eu acho maravilhoso também. Mas a possibilidade de a gente trazer novas ideias para dentro dos projetos. E eu acho também que o uso da casa mudou depois da pandemia. A gente vê muitos clientes que trabalham hoje em casa, que recebem muito mais em casa. Então, eu acho que as pessoas começaram a aproveitar melhor as casas. Então, essa mudança, além da mudança, eu acho que de pensamento, de uma aceitação de um produto diferente, tem também essa diferença da dinâmica, que muita gente permanece mais em casa porque passa o dia todo trabalhando em casa. E é justamente isso que eu trouxe na biblioteca. Então, porque às vezes a pessoa tem um home office, que é híbrido com quarto de visitas, e passa o ano todo fazendo o home office com a cama de fundo. Então, era justamente essa proposta também que a gente quis solucionar ali de uma forma mais estética e Sim. funcional. Era Mas eu até acho que isso é que eu queria te justamente. perguntar, Roberta, essa questão da cama que você embute na parede, né? Que eu Sim. e o André ficamos encantados com ela. É uma coisa que todos que temos um espaço em casa, um quarto em casa, a gente ficou surpreso com a facilidade de você converter um quarto de hóspedes, que o André falou, tem aquela cama ali sobrando, em alguma coisa que você pode simplesmente sumir com ela naquele espaço, né? E quando você foi fazer a biblioteca, isso já era uma ideia sua ou foi vindo junto ali Na com o verdade, projeto? foi uma construção ali quase a 4 mãos da ideia, porque eu queria muito resgatar a biblioteca, como eu falei, trazer esse espaço que para mim é muito significativo, eu gosto muito. E aí conversando com a dona Marina, justamente naquela troca de informação inicial ali, porque eu já tinha feito, quartos na Casa Cor, inclusive o último em 2023, e eu falei pra dona Marina, eu falei: "Mas assim, eu não queria fazer só um quarto de hóspedes aqui", porque a premissa era essa, um quarto de hóspedes. Vamos trazer uma biblioteca, e aí ela falou assim: "Roberta, vamos fazer, alguma coisa que se transforme então num quarto de hóspedes". Só que a gente tem uma certa limitação de ferragem, de tecnologia, e aí eu fui em busca, fui fazer uma pesquisa para ver se a gente teria esse material no Brasil, eu já tinha visto fora, em alguns hotéis, inclusive meu filho amou que a gente ficou num hotel, ele achou o máximo que a cama descia da parede, da marcenaria, criança adora essas Uhum. coisas. E aí eu fui em busca para ver se a gente conseguiria ferragem no Brasil, e por coincidência, o lançamento da ferragem ia ser agora em junho. Nossa, então era para ser feito. Era para ser, Uhum. e aí a gente conseguiu trazer a ferragem para mostrar na Casa Cor, e tem sido um sucesso, assim, porque é realmente isso. Muita gente que tem quarto de hóspedes em casa, é um espaço subutilizado, que usa uma semana no ano, 10 dias no ano, quando usa, Uhum. passa o ano todo desviando daquela cama, trocando roupa de cama. Deixando empoeirado, né? Exato. Uhum. E acaba que não usa. Então, assim, é uma solução tanto para espaços menores, para lofts, que estão muito em alta hoje, estúdios, quanto para pessoas que precisam realmente desse espaço, utilizar esse espaço esporadicamente para receber alguém. E recebe ainda com todo conforto, porque é uma cama de verdade, não é um sofá-cama, é colchão de verdade. A gente fez ali até umas mesas laterais embutidas nas gavetas para dar mais conforto ainda para esse hóspede. E a diferença realmente é essa, você poder utilizar o espaço como um todo o Uhum. ano inteiro. Que bacana. Falando ainda sobre espaço, queria fazer a pergunta para o André, que faz tantos restaurantes. Eh, a gente vê que no residencial os espaços estão diminuindo de tamanho. Nos restaurantes, eu acho que é um ponto fora da curva. Ou ainda assim você sente algumas limitações quando você vai fazer algum café ou um restaurante? Eu acho que tem de tudo daí, né, porque eu faço restaurante para 10 lugares, eu faço restaurante para 200, E qual né. que é o mais difícil? Eu acho que as dificuldades não dá para dizer qual é o mais difícil, eu acho que elas têm Uhum. dificuldades pontuais. Uhum. Num restaurante pequeno, é eu conseguir encaixar todo o equipamento necessário para ele funcionar, né, numa cozinha legal e ao mesmo tempo dar lugar para as pessoas sentarem a Uhum. ponto de se pagar aquilo ali. Uhum. No restaurante grande, aí é o investimento que acaba Uhum. sendo muito complicado, porque daí é tudo muito caro, né, Uhum. você tá falando de 10 cadeiras, tá falando de 200 cadeiras, né, então o valor multiplicado, tudo fica muito expressivo. E, só E te interrompendo rapidinho, André, acho que também é questão de experiência do usuário, né, porque quanto maior o espaço, essa questão do acolhimento também às é vezes fica mais difícil nesse prejudicada. sentido. Até de acústica, Aí, né? É. acústica, tudo, aí entra várias outras situações. E a gente tem uma situação engraçada que eu falo no escritório, é muito diferente o projeto quando
o chefe vem, o chefe de cozinha, ou quando é o empresário que vem, ou quando ambos vêm. Uhum. Que é muito normal essas 3 personas, digamos assim, né. Uhum. Por quê? O chefe, ele quer a cozinha enorme e, né, Um tá lá o salão salão, do deixa jeito o que salão. der. Uhum. O empresário fala: "Deixa a cozinha o mínimo possível e dá mais salão". Uhum. E quando vem os 2, vem essa briga entre eles, Uhum. tal. E aí entra também esse meu lado empresário de entender o quanto que precisa girar, quanto precisa faturar para fazer funcionar, para Uhum. você investir num forno de R$ 150.000, por exemplo, Uhum. né, que é o sonho de todo chefe de cozinha. E ele Uhum. realmente vai ser muito bom, mas tá, quantas cadeiras você precisa para pagar esse forno? Então a gente tem um pouco dessa briga ali, se for Uhum. pensar por tamanho de espaço. Uhum. Então é muito variável, assim, Uhum. sabe? Então a dificuldade muda muito. Tanto Uhum. que por orçamentação de clientes, até eles vêm às vezes me perguntando, falando: "André, mas então é por metro quadrado?" Eu falo: "Não, não Não tem tem como como ser, saber. Uhum. não tem Você só como vai ser". saber quando você fizer todo o projeto, todo o Exatamente. briefing. E tem alguma estética que eles estão procurando hoje? Porque eu vejo muito bar nova-iorquino, que está entrando agora né, numa tendência, né, desses speakeasies, essas coisas mais introspectivas, uma vibe meio de século ali, né? Você acha que isso está vindo para Curitiba? As pessoas estão aceitando? Tem alguma tendência que você está vendo na questão de gastronomia? Você veja como é, né, eu como sou muito antenado nisso, o speakeasy, que hoje é uma tendência aqui, a gente há 3 anos atrás estava comentando com clientes e falando sobre isso. E ninguém aceitando ou Poucos aceitavam, ou Uhum. eu falava assim: "Cara, olha esse espaço no segundo andar subutilizado, se a gente fizesse um bar secreto", não sei o que, eu falava isso, e o pessoal falava: "Ai, será? Não sei o quê". Hoje estão me contratando para fazer isso. E aquele espaço lá de trás virou um estoque naquele Ah, lugar. sim. Então, eu falo, hoje o speakeasy ele já tá quase ficando exaustivo, Uhum. ao meu ver. Que você já é vanguardista, Eu já pra tô pessoal achando. que acha isso uma novidade ainda. Exato, mas, por exemplo, eu falo assim: "Gente, speakeasy, vamos lá, bar secreto, tem que ter ceia", eu falo: "Ah, eu já nem vou como cliente mais, porque eu já acho que isso Já já deu, foi, já já deu". esgotou. Uhum. Eu acho que eu já tô entendendo algumas outras situações que estão vindo ali, né, em alguns aspectos diferentes de mercado, de consumo, e aí eu tô falando mais, ao meu ver, a gente tá indo mais pra uma leitura de não como modelo de negócio, porque o speakeasy é um modelo de negócio, né, Uhum. querendo ou não. Mas ele tá indo mais pra origem agora, Uhum. sabe. Se eu for entender como referência visual, referência, as pessoas elas estão voltando um pouco pra origem. O Brasil com S tá muito forte, né. Uhum. Então a gente fala: "Ah, o nacional, o internacional, o nova-iorquino, não sei o quê". Eu falo: "Gente, vamos lá, vamos entender que o que tá acontecendo também é hoje uma valorização do nacional, é uma valorização do Brasil como S, é o do boteco, é do". Então, hoje tá sendo muito forte. Eu tô Uhum. fazendo hoje mais boteco do que speakeasy, Aqui em Curitiba? aqui em Curitiba. Nesse frio? E tem público? Tem público, claro que tem, porque a gente Uhum. tem que entender que o boteco ele não precisa necessariamente ser o Frio. mesa Do fria na lado de fora. Entendi. calçada. É que essa é a imagem Essa que é a eu tenho, é o imagem. boteco do Rio de Janeiro. Exato, ele não precisa ser aquilo. Uhum. Ele pode ter essa leitura, mas também trazer aspectos, né. Um boteco É, curitibano. boteco curitibano. Vou dar Uhum. um exemplo, a gente fez ali na Rua da Música, né, a gente Uhum. fez 6 restaurantes lá. Uhum. Um deles é o boteco. Uhum. Esse boteco, a Rua da Música, a gente sabe que é na Pedreira, um dos lugares mais frios dessa Muito cidade. gelado. E lá é muito gelado. Uhum. Só que se você for lá olhar, você vai ver que ele é um boteco, tem cara de boteco, só que claro, ele tem proteção de vidro, né. No outro que a gente fez lareira, a gente fez aquecimento central, então você entra no espaço, ele tá quentinho. Então, Uhum. quase como em outros lugares. Vamos entender fora do Brasil, né, você vai para um Canadá, você vai chegar lá, você entra num lugar, ele tem outra atmosfera, né, você tá Uhum. indo cheio de casaco, chega lá dentro, você pode ficar de camiseta. Uhum. Então, é meio que essa brincadeira que a gente tem feito. Uhum. E a questão, a última pergunta que eu vou te fazer é se o cliente do corporativo, ele é diferente do cliente do residencial, mais simples ou menos simples, mais complexo, como é que você interpreta? Ele é mais simples na minha visão, Uhum. tá. Eu tenho muito cliente que também ele faz comigo o restaurante e tal, daí ele compra uma casa. Uhum. Então ele me chama pra fazer também, e daí ele vira outro cliente, sabe. E eu chego pra ele e falo assim: "Ó, vamos entender agora que nossa relação vai mudar? Porque no teu comercial, eu não tenho que saber do teu gosto pessoal, eu tenho que saber do gosto do teu restaurante, qual é a persona dele, Uhum. né, eu não tenho que tem muita coisa que eu não preciso saber. Agora eu preciso saber o que que você gosta de fazer antes de dormir, como é a tua relação com teu filho, com a tua esposa. Eu tenho que entender outras coisas que a gente nunca conversou. A Uhum. gente vai aumentar a nossa intimidade. E eu falo Uhum. isso, explico essa situação,
Mas eu falo assim, mas a gente vai continuar lidando com os assuntos de forma empresarial, porque eu sou um arquiteto empresarial. O que muda isso? Eu acho que eu tenho até menos, até paciência, talvez, como arquiteto, Uhum. dessa dúvida, desse namoro que o residencial traz, Que é tão fica, É comum, muito. fica né, Roberto? 2 anos, Eu ia falar. 2 anos no projeto. Eu falo, não, gente, vamos lá, vamos lá. É branco ou é preto? Ó, Eu Eu acho- falo, vamos resolver, vamos resolver. E daí o cliente, ele entra nessa mesma linha. Como ele Entendi. já vem comigo nessa linha no comercial... ele já tá acostumado com o teu Exato. jeito de Com a ser. dinâmica. E eu tive um cliente no residencial que fez isso. Uhum. Ele não era do comercial, e quando ele me contratou, ele falou assim, André, eu tô vendo que você faz muitas essas coisas, eu vejo que você é um cara muito... Bora, eu sou assim e eu quero um arquiteto que seja assim. Uhum. E daí funcionou Deu muito bem. certo. Então, se for um cliente nesse lado mais romântico, digamos assim, da Uhum. arquitetura, não funciona pra Não mim. funciona. E eu acho que isso é muito da dinâmica, realmente, da proposta do projeto, né? Porque o comercial, ele traz essa premissa da agilidade da execução, porque Tá tempo perdendo ali é dinheiro, dinheiro. exato. Exatamente. Então, quanto mais tempo demorar para inaugurar, é aluguel que ele tá pagando, é todos o staff ali que ele tá organizando. Então, e o residencial não, né? É o sonho, muitas vezes de anos, É o que a sonho gente que tá ele executando vai usar você até como uma terapeuta, né? Pra entender os sonhos, muitas os vezes. anseios, as coisas. Você gosta do residencial, né, Eu Roberto? adoro, eu adoro. E, assim, pra mim, eu acho que uma das reuniões que eu mais gosto é justamente essa reunião do briefing, que eu sento, eu sempre falo, eu sempre aviso o cliente antes, falo, olha, essa reunião é um pouquinho demorada, é umas 2, 3 horas, às vezes, de reunião, que a gente repassa justamente todos os pontos da vida da pessoa, e eu tenho N clientes que acabam ficando amigos, realmente, amigos de frequentar a casa, porque é muito disso, a gente entra na intimidade, a gente entra na vida das pessoas durante muito tempo. Então, a gente participa de decisões, muitas vezes, que vão impactar a vida deles por muitos anos. Uhum. E a gente acaba virando amigos, realmente, e aí ficam de casa já, e a gente acaba frequentando as Isso é muito casas que legal. Que vocês propriamente projetaram. Isso é muito legal Ai, essa que relação. bacana. Essa relação muda muito, eu sinto essa diferença. Eu, por exemplo, tenho uma relação muito mais comercial com a maioria dos meus clientes, justamente porque você não entra tão a fundo na intimidade, Uhum. né? Você vira bons parceiros de bar, né? Uhum. Então eu vou sempre com eles, janto sempre com eles nos restaurantes, né? Óbvio, eu vou sempre lá. Só que a gente não tem essa coisa da casa. Uhum. É diferente. No Uhum. residencial muda. Eu acho isso bem gostoso, bem engraçado. E a gente conversa muito Sim. sobre isso, eu e o Roberto, até. Uhum. Sobre Que essa legal. diferença, né? Então o André vai nos ótimos restaurantes e a Roberta nas casas tomar um café, um churrasquinho. Mas nos bons restaurantes com ele também. Também. A gente vai junto Maravilha. daí, A gente vai né? junto. Próxima vez me convide. Pode Vamos deixar. junto então, vamos junto. Gente, queria agradecer vocês pela conversa. Pena que foi tão rápido, passa tão rápido, né? O nosso bate-papo. Quem sabe a gente faça outro num restaurante do André, Marcadíssimo. sem câmeras. Queria agradecer muito vocês, desejar muito sucesso na Casa Cor. Eu adorei os espaços de vocês são profissionais muito bacanas, adorei conversar. E eu queria agradecer também o Ballarote por permitir a nossa 4ª temporada do Em Casa Pode, o maior home center do sul do Brasil. E também convidar vocês para virem conhecer a Casa Cor, se você está vendo esse vídeo antes do dia 5 de julho, que dia 5 de julho acaba a Casa Cor Paraná 2026. Um beijo, pessoal, até a próxima.